Seja bem-vindo a mais uma aula da Academia Conceitoro. Nessa aula você vai aprender sobre os apetrechos para o serviço de vinhos. Tudo aquilo que você precisa para fazer melhor o serviço de vinhos em casa, assim quase como um profissional. Para começar, aqueles mais básicos que realmente você precisa ter antes de pensar em abrir uma garrafa de vinhos, que obviamente são os saca-rolhas. Você pode escolher o modelo de saca-rolhas que melhor se adapta ao seu estilo. Existem os mais tradicionais, como esse, por exemplo, que são conhecidos como saca-rolhas de sommelier ou do garçom, em alguns casos são chamados assim. São esses saca-rolhas com 2 estágios. Eles facilitam bastante na abertura da garrafa. E alguns deles são com gás, então injeta o gás dentro da garrafa pela rolha e a rolha depois ela sai. Existem vários modelos, os elétricos e os manuais, você precisa encontrar aquele que melhor se adapta. Um outro modelo de saca-rolhas é esse de lâminas ou então de lâminas paralelas, que é esse modelinho aqui. Esse é um estilo de saca-rolhas utilizado para fazer a abertura de vinhos mais velhos, aquelas garrafas que já têm um pouco mais de idade. Normalmente, a partir de 15 anos de idade, a gente começa a utilizar esse modelo de lâminas para abertura. Facilita a abertura da garrafa porque a rolha, a partir de 15 anos, ela já pode ter alguma deterioração e não conseguir abrir com esse saca-rolhas tradicional. Então, por isso é mais fácil a abertura com as lâminas. Agora, para aqueles vinhos de safras muito antigas, muito velhas, já existem no mercado saca-rolhas como esse, que são os 2 em 1. Ele tem tanto a haste quanto as lâminas paralelas. E aqui sim, para a abertura de vinhos muito velhos, com mais de 25, 30 anos. Então, se você normalmente abre vinhos com essa idade, é importante a utilização desse estilo de saca-rolhas. As pessoas normalmente questionam muito como salvar o vinho depois de aberta a garrafa. Os vinhos, em sua grande totalidade, são feitos para serem consumidos logo após a abertura da garrafa. Mas claro, eles ainda podem suportar 1 ou 2 dias, até 3 dias, na grande maioria dos vinhos, em geladeira, após a abertura da garrafa. Mas ainda assim, existem alguns equipamentos que você pode lançar a mão para tentar salvar o seu vinho aí por um período maior. Mas é importante sempre guardá-lo em geladeira. Para isso, você pode utilizar essa bombinha, que é a bomba de vácuo. Ela tem uma tampa de borracha e a partir dessa tampa de borracha extrai o ar de dentro da garrafa e isso vai fazer com que o vinho oxide mais lentamente, por isso ele aguenta mais tempo de guarda na geladeira. Para espumantes, algumas tampas como essa são utilizadas porque elas prendem o gás dentro da garrafa. Então você pode encontrar aí vários modelinhos de tampas para espumantes, porque elas têm um sistema interno que faz com que o gás não se desprenda. Então você vai conseguir manter o seu espumante com gás por mais tempo, mas isso 1, 2 dias depois de aberto a garrafa. Para fazer o serviço, especialmente no início, é importante um termômetro, porque você não tem muita noção a partir da garrafa, a sua mão na garrafa, quanto que tem de temperatura por ali. Então, com um termômetro vai te ajudar a entender isso e ao longo do tempo você não vai mais precisar utilizar o termômetro, você já vai ter uma noção muito mais clara só de tocar na garrafa, mais ou menos quantos graus tem de temperatura. Outros acessórios mais aleatórios, mais que algumas pessoas que gostam dessas coisinhas podem curtir ter em casa também. Um deles é o salva-gotas para colocar no gargalo da garrafa, para quando escorrer
não sujar a toalha de mesa. A mulher normalmente gosta bastante disso para não sujar. Corta-gotas ajuda bastante porque cada gargalo de garrafa tem um corte diferente, algumas delas formam gota com mais facilidade. Então, se você não tem muita prática no serviço do vinho, um panorama geral para vocês, nós temos aqui diversos tipos de decanters, que são esses recipientes onde os vinhos são colocados. Mas percebam que são modelinhos diferentes, cada um tem a sua função, cada um tem a sua aplicação. Esses menores são utilizados para vinhos brancos. Poxa, mas vinho branco também se decanta ou aera? Sim, em alguns casos, vinhos brancos com muita complexidade se decantam também ou aeram. E aí é importante que ele não seja, que esse recipiente não seja muito grande para que eu possa colocá-lo dentro do balde com gelo e manter a temperatura do meu vinho também. Este decanter, ele é, na verdade, um aerador. É assim como ele é chamado, porque ele é um recipiente que eu vou colocar o vinho quando ele é um vinho jovem que precisa respirar. Então eu coloco ele em um recipiente maior. Nesse recipiente maior ele vai ter mais ar e ele vai respirar mais, vai volatilizar mais os aromas e os sabores, ou seja, ele vai abrir mais. Já este outro modelo é um modelo para vinhos mais velhos, e esse daqui sim é o decanter, porque quando eu falo de decanter eu estou falando de tirar ou separar resíduos sólidos do vinho, ou seja, a borra, aquilo que vai decantando no vinho, que vai baixando até o fundo da garrafa, eu preciso separar do vinho na hora do serviço, eu preciso limpar esse vinho. E de novo eu vou explicar melhor isso na aula de decantação, mas para que você entenda que esse é um acessório próprio para vinhos mais velhos. Percebam que ele é menor em termos de espaço, justamente porque é um estilo de vinho que não necessita respirar. Ele já é um vinho evoluído, ele já é um vinho mais velho. Muito pelo contrário, eu preciso fazer um serviço mais delicado aqui no momento de tirar esse vinho da garrafa. Depois eu tenho alguns modelos de funis. Esse funil especialmente para decantação, porque ele tem uma rede, então aqui ele vai segurar um pouco mais de borras caso aconteça de ter. Então é um funil de decanter. E aqui eu tenho um outro modelo de funil também com essa redinha. Só que ele eu posso utilizar dentro da garrafa, até porque ele tem essa parte do funil mais fina, então entra. E esses são apenas alguns dos acessórios que você pode ter, mas também tem muita coisa, óbvio, que não necessariamente você precisa ter. É muito mais uma questão de entender aquilo que melhor se adapta ao estilo de vinho que você consome, ao seu estilo de consumo de vinho também. Mas, obviamente, aqui dentro de uma visão mais profissional, tem basicamente tudo que um sommelier precisa no dia a dia. Dentro disso, óbvio que você vai escolher aquilo que é melhor para você sempre. Espero que você tenha gostado dessa aula. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.